aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Educação Física. E se você, por algum acaso, está chegando agora, né, ainda não conhecia as nossas aulas, ainda não conhecia a minha aula, né, é importante que você me conheça, né? Eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então já desejo que você fique à vontade aí, onde quer que esteja, né, nos assistindo, para aproveitar esse início de conteúdo. Nós vamos começar hoje um novo assunto, que eu sempre digo que é bem mais próximo, digamos assim, da realidade de vocês, né? É algo que está mais presente no dia a dia, que vocês conseguem enxergar em alguns lugares, algumas práticas, que é o nosso conteúdo de esporte, né? Então, nós vamos aí dar início a esse mundão, né? Eu costumo dizer que esporte é um mundo, assim, que a gente consegue ver tanta coisa e tantas possibilidades, né? Mas já já a gente chega lá. Então, eu sempre começo aqui agradecendo a nossa querida Karen, que hoje está fazendo a tradução simultânea. Então, enquanto eu falo com vocês, ela está aí dando um show através da língua brasileira de sinais, fazendo com que a nossa aula se torne mais acessível também, né? Então, além da acessibilidade, é muito importante que você, que é uma pessoa ouvinte, aprenda também um pouco aí, tanto sobre como falar de esporte através das Libras, como também aprender outras coisas, né? Eu falo sempre sobre diversos assuntos misturados, então vocês podem aprender aí, aos pouquinhos, alguns sinais, né? Algumas formas aí de falar através dessa língua. E, além de Karen, né, estou também muito bem acompanhado, como sempre, dela que traz sempre um show aqui de conhecimento, de experiências, né, de relatos sobre os conteúdos, que é a nossa querida professora Maria Carolina. Bom, professor Helena, sempre um prazer estar aqui na sua aula. Gente, bom dia! Tá tudo bem aí com vocês? Já falei aqui no chat, tá? Então, você que está aí acompanhando agora a nossa aula ao vivo, entre em contato, tira sua dúvida, comenta a aula do professor Heleno. Hoje vamos falar de esporte, né, professor Heleno? Então, os esportes, como surgiram, né? Várias coisas aí bem legais, tá certo? Então, fala aqui com a gente e comenta, tá bom? Vamos embora. Pois é, esse comentário aí é essencial, né? E eu vou mostrar já já como é que vocês fazem essa interação. Mas antes, eu sempre gosto de começar a aula dando aí um QR Code para que vocês possam acessar a aula anterior, né? Então tá aí na tela, só aproximar a câmera do seu celular aí pertinho da televisão que vocês vão conseguir acessar, né? Na aula anterior, a gente finalizou o conteúdo de ginástica. Então, lá vocês podem acompanhar tanto o começo da ginástica, né, como é que ela surgiu, qual é a história dela, como é que ela evolui, né, com as classificações, como é que divide, o que é esportivo, o que é que não é, como é que essas práticas acontecem. Então trouxe vídeos também representando algumas modalidades, né, quase todas na verdade. Eu trouxe aqui exemplos, de incentivo ao esporte, que também já está ligado aqui com o nosso conteúdo, que é a parte lá dos investimentos nos aparelhos de ginástica, né, para os atletas conseguirem treinar e elevar o nível ali dentro das competições. Então, tem aí um conteúdo riquíssimo sobre a ginástica e eu sempre coloco esse QR Code e aí de aula em aula vocês vão podendo voltar, né? E aí, chegou na aula, link da aula anterior, vai lá, começa o conteúdo lá desde o início e vocês vão conseguir acompanhar toda a linha do tempo, como a gente chama, dentro do assunto da ginástica. Então, hoje a gente começa com esporte. Professora Maria Carolina já deu ali a dica, né, para que vocês se comuniquem no chat. Esse chat é de extrema importância para a gente entender como vocês estão recebendo esse conteúdo,
se o conteúdo está atrativo, se está legal, está dinâmico, se as práticas, principalmente quando eu trago, né, se vocês estão conseguindo fazer, se vocês acham que é acessível. Eu sempre trago materiais que eu considero mais fáceis da gente encontrar, alguns que a gente pode reutilizar, reciclar. Então, é importante saber se, além de eu fazer aqui, vocês estão conseguindo fazer aí na casa ou na escola de vocês também. Então é só fazer o download do aplicativo, né? Se você é nosso estudante da rede municipal, vocês usam aí o número de matrícula, data de nascimento, através desse QR Code aí já facilita que vocês baixem na loja de aplicativos e não vai consumir os dados móveis. Então pode ficar tranquilo e tranquila que vocês vão poder ver joguinhos, poder ver as lives, né, da galera jogando aí em competições, vão poder assistir os vídeos no YouTube que vocês gostam, tudo tranquilamente, além das redes sociais, certo? Então, se você está, de repente, aí agora numa padaria, tomando um cafezinho, delícia aqui assim, ó, tomando um cafezinho, TV Nova tá ligada e você está me escutando, então chegue mais também, né, que a nossa aula é para os nossos estudantes da rede, mas também para todos e todas que nos assistem aí através da TV Nova e podem reprisar essa aula, né, ver depois ela lá no nosso canal do YouTube. Então, o canal Educa Recife trouxe um QR Code também, mas caso não consiga, só pesquisar lá na barrinha de pesquisa, tem todas as playlists, e inclusive se você é um adulto, né, já não está mais no 6º ano, vocês podem aí acessar outras playlists, né? Nós temos a educação de jovens e adultos, nós temos os outros anos, né? 7º ano, 8º, anos iniciais, infantil, tem tudo lá para vocês aí se deliciarem e aproveitarem. Dá para fazer uma maratona. Igual vocês maratonam sério, né, não, professora? É verdade, tá cheio de aula aí para vocês assistirem, hein? E aulas de qualidade aqui, feitas com muito carinho para todos vocês. Pois é, mas vamos embora para o nosso conteúdo de hoje. Já trouxe aí uma tela com o nome esporte cheio de informações, né? Nós temos aí um bonequinho jogando badminton, uma moça aí com a bola de basquete, né? Um rapaz ali simulando o rugby, temos ali outro simulando boxe, para vocês verem o quanto que a gente tem, e isso não é nem metade, né, das modalidades que a gente tem aí dentro dessa categoria, dentro desse assunto, que é o esporte. Então, hoje nós vamos aprender esses 3 pontos. Então, a gente precisa entender, primeiro, como é que a gente define, né? Eu gosto muito de que a gente use definições. E sempre digo que definições existem para coisas, né? A gente define coisas, lugares, imagens, sons. A gente define, né? E isso a gente não usa para pessoas. Eu gosto sempre de dizer isso. Definir pessoas, acho que é algo muito particular. Cada um se define da forma que se entende. Mas algumas coisas, né? Como o esporte, já existem definições que nos ajudam a entender melhor como é o seu processo e como é que ele acontece. Então, depois de entender essa definição, a gente vai entender um pouquinho da história, né? Aqui não é aula de história propriamente dita, mas a gente precisa, assim como qualquer outro conteúdo, entender de onde ele veio, né? A gente vê de onde ele veio e faz aí uma junção de como ele é hoje. Então, o que é que aquela criação fez, né, com que fosse evoluindo e chegasse no nível de onde a gente está hoje. E por fim, né, que já é um spoiler da próxima aula, a gente vai ver quais são as classificações, né? Por que que elas existem, para que serve, e vocês, depois de verem as classificações, na próxima aula a gente vai começar a destrinchar, né, a esmiuçar, a ir cortando assim, pouco a pouco, para entender mais a fundo cada uma dessas classificações. Então, começando aí, como é que a gente pode definir os esportes, né? Como é que a gente diz assim, isso aqui é um esporte?
O esporte, ele é toda atividade física, né, ou exercício físico. Eu gosto sempre de trazer os dois. Eu trago a definição na íntegra, mas eu sempre dou as minhas considerações, né? Então, o esporte é toda atividade física ou exercício físico, aí com competições, né, ou seja, competitivas. Mas não basta ser competitiva, né? Elas têm regras e objetivos bem definidos. E aí, mais para frente vocês vão entender o porquê dessa importância de ser regras, né, ali bem definidas para que essa atividade, esse exercício funcione. Então, a gente vê aí também que os esportes, eles podem ser praticados de diversas formas. Então, a gente pode aí ter ele sendo praticado individual ou coletivamente, e a gente também tem aí as outras formas, né? O profissionalmente, de maneira recreativa para a melhoria aí da saúde. Então, vamos por pontos, porque eu falei já de 2 slides e vocês sabem que eu gosto de explicar melhor cada um deles, porque a gente usa aqui só como um referencial para vocês, né? Mas aí, ó, quando a gente fala dessas regras e objetivos bem definidos, a gente está dizendo que existem instituições que regulamentam essas modalidades. Então pensem, aqui no nosso país a gente tem leis, né? Leis que são instituídas aí pela nossa Constituição, que foi lá de 1988. Então de lá para cá nós temos instituições, nós temos regras estabelecidas por essa instituição que são seguidas por nós, né, cidadãos aqui brasileiros, independente de onde a gente esteja, qual seja o estado, a cidade, a gente cumpre, ou pelo menos deveria cumprir, todas as normas que são estabelecidas por essas leis, né, por essa Constituição. No esporte não é diferente, porque imagina, se as pessoas praticassem o futebol da forma que quiserem, né? Não tem uma regra. Então o meu time vai entrar com 20 pessoas, aí o teu vai entrar com 10. E a gente vai jogar. Vai ser justo? Não vai, né? Uma equipe vai sair em desvantagem. Então, por isso que as regras precisam ser estabelecidas, né? Do mesmo jeito que existem penalidades para os crimes, para as coisas que a gente faz de errado dentro da nossa sociedade, né? E existe lá a polícia que faz esse acompanhamento, né, ali, esse monitoramento da nossa sociedade, existem lá os tribunais que julgam os casos, os advogados que defendem. No esporte, a gente tem essas regras e a gente tem os árbitros que estão ali dentro, né, de campo ou de quadra, observando se tudo está sendo cumprido, se as regras estão de acordo, e quando não estão, existem as faltas, né? É como se as faltas fossem os crimes, né? A gente fazendo essa junção aí do esporte com a nossa sociedade. Diga lá, professora. É isso mesmo, professora Helena. E as faltas, né, elas servem para quê? Para colocar um limite ali, né, no que você pode fazer dentro de quadra, né, se for um jogo de quadra e tudo mais. Então, ali você precisa respeitar, porque a gente já começa a brigar com os colegas, não é, professor? Quando tem regra, imagina se não tivesse regra. Menino, ó, não ia acontecer jogo, ia ficar todo mundo ali naquela bagunça toda, né? Pois é. Mas, professor Heleno, bem antes da gente ter essas regras e tudo mais, né, do esporte se estabelecer como esporte mesmo, né, e cada modalidade constituir suas regras e ter as instituições que regem, né, e tudo mais, o esporte, ele veio nascendo do quê? Da necessidade do ser humano de se movimentar, né? Então, a própria natação, os povos antigos, eles também Sim, nadavam, não é verdade? Com certeza. Já nadavam, até para pescar, para se divertir, para tomar seu banho, né? Também caçavam. Olha, gente, todas as atividades que o homem já exercia desde o seu início aqui na Terra, elas foram evoluindo, né? E atividades individuais, tanto atividades individuais como atividades em grupo. Então, essas atividades foram evoluindo e
foram aí, né, se tornando esporte. Bem legal isso, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala, né, das formas de ser praticada, inclusive, a professora Carol trouxe um ponto que é, na antiguidade, já existem, né, registros de pinturas rupestres, né, aquelas pinturas na parede, aqueles desenhos, não é nem pintura, né, desenho, como se fosse um rabisco na parede, né, de pessoas onde as pessoas entendem que já eram práticas esportivas, não tinham nome, né, como a professora Carol disse. Então, de repente, alguém desenha alguém nadando. Ele não falou que era natação, mas representou o ato de nadar, né? E aí isso foi evoluindo. Então, a gente tem as modalidades individuais, né? Que são aquelas que a gente, por mais que esteja em dupla, né? Eu contra você, por exemplo, que está aí, mas o meu resultado é individual. Embora exista um trabalho coletivo para que isso aconteça, na hora do vamos ver, de decidir, é no mano a mano, como vocês dizem, né? É eu e você aqui para decidir a parada. E existem aqueles que são coletivos, que são tanto em dupla, né? Porque quando a gente está em dupla, a gente está num coletivo ali, menor, obviamente, como, por exemplo, no nado sincronizado, que é o que tem aí uma imagenzinha para vocês, onde várias pessoas fazem movimentos, executam ali técnicas que vão ser avaliadas em conjunto. Então, o resultado depende de outras pessoas. Quando a gente fala do esporte para o lado profissional, aí vai muito mais além. Porque eu falo tanto do atleta que, graças aos incentivos criados, né, pelo governo, a gente consegue que os atletas sejam empregados, né, eles tenham um emprego, eles consigam ter dinheiro ali, recebido através de uma prática esportiva. Então imagina, tu ama jogar futebol, ama jogar voleibol, basquete, e aí tu se empenha, vai lá, treina, começa a ir da escola, desde os jogos, né, interclasse, intercolegiais, jogos de Pernambuco, e aí tu se destaca, começa a seguir essa carreira, e de repente, aí começa a ganhar um dinheiro que você vai poder se sustentar a sua família, tanto quanto qualquer outro emprego, inclusive como professor, que somos nós aqui, né, professora? Verdade. E nada mais justo, né, de você ser remunerado pelo trabalho que você exerce. Aí muitas pessoas pensam, né, Luciana? Ah, mas ele está sendo pago para jogar, para se divertir, jogar bola. Não, gente, existe todo um trabalho ali por trás. O atleta, ele se dedica integralmente, né, aos treinos que são exaustivos, né, muitas vezes. Então, do mesmo jeito que as pessoas estão trabalhando todos os dias, eles também estão. Mas o instrumento que eles utilizam no dia a dia é o próprio corpo. E para que ele seja um atleta de excelência, ele precisa trabalhar bem o corpo dele, né? Ele precisa manter aquele corpo em forma, né, e treinado, para que na hora ele consiga exercer a função dele ali. Exatamente. E é muito importante falar que o esporte, ele não emprega somente atletas, né? A gente fala de profissionalmente, do esporte profissional, e às vezes, muitas vezes, as pessoas esquecem que para que um jogo aconteça, existe toda uma estrutura por trás. Então imagina, se não tivessem aquela galera que é massa, eu particularmente amo, né, que são as pessoas que cuidam dos serviços gerais, né, dos locais. Imagina se você chegasse lá e a quadra não tivesse uma boa manutenção, em um bom estado, um campo tivesse sujo, né, o vestiário, que é onde você se prepara, depois para ir para casa, para ir para o jogo. Então, fisioterapeutas, nutricionistas, várias pessoas que estão ali profissionalmente envolvidas para um bom desempenho do atleta. Então, quando a gente fala dessas instituições, a gente vem aí para a diferença entre esporte e jogo, né? Por mais que alguns jogos tenham aí muitas características dos esportes, e se você pegou minha aula sobre jogo, lá no comecinho do ano, você vai lembrar que existem os jogos pré-desportivos, né? Que têm essas semelhanças com técnicas do esporte, mas que possuem regras adaptáveis. Então eu posso mudar as regras. Lembra que eu falei no começo da aula sobre a questão de entra um time ali com 20 e outro com 10. No esporte a gente não tem essa possibilidade. Mas no jogo, como um queimado, que relembra o movimento do basquete, relembra o movimento do handebol,
então tem um envolvimento aí com o esporte, mas eu tenho regras adaptáveis. Eu posso ter um time com 12 pessoas, outro com 20, e aí eu vou lá e na regra eu coloco que o time tem 6 vidas. Então eu consigo ter essa diferença de pessoas e adaptar as regras, diferente do esporte. Então, qual é essa história, né? Como é que esse esporte ele surge? Então, a história dos esportes, ela se divide em 3 momentos. E aí, vocês vão lembrar mais pelos nomes do que pelas datas. Eu gosto mais que vocês se preocupem com os nomes. Então, nós temos os esportes antigos, né? Aí, o esporte antigo, que foi até a metade aí do século XIX. Temos o esporte moderno, né? Que vai aí de 1820 até 1980. E a partir de 1980, né? Até hoje em dia, nós vivemos aí o esporte contemporâneo. Então, cada uma dessas épocas tem suas características e as suas mudanças, inclusive em relação ao estabelecimento dessas instituições. Então, nas antigas civilizações, eu e a professora Carol já falou sobre isso hoje, né? Sobre os movimentos, sobre a forma como as pessoas praticavam o esporte naquela época, né? As antigas civilizações, elas criaram um pouco de cada coisa que a gente vê hoje. Então, nós temos aí 3, né, civilizações importantes nessa história. Então, a China, a Grécia e os indígenas, né, foram aí marcantes. Por quê? Na China, né, e aí a gente bota China e Japão, as artes marciais, elas foram criadas, né? É um berço das artes marciais. É tanto que se vocês assistem filmes, é muito comum a gente ver que no Japão e na China sempre há uma prática de alguma arte marcial, né? De algum esporte de combate. Então, lá eles criaram e até hoje, né? Eles são muito fortes nisso. Se você assistiu uma competição de judô, provavelmente você vai ver que um judoca chinês ou japonês, ele tem habilidades incríveis e geralmente são bem mais difíceis de ser derrotados. Porque lá começou, né? A base veio de lá. Então eles são, de certa forma, um tanto mais preparados. O que nada impede de que nossos brasileiros também se preparem, né? Então, nós temos aí, na Grécia, né? Também, aí, o Egito, onde as corridas e os arremessos, eles foram também ali. O Egito foi um berço para essas duas modalidades, né? Então as pessoas faziam as corridas e arremessos, e aí eu estava até conversando com a professora Carol, nas antigas quando tinha guerra, né? Quando tinha aqueles combates, que a gente também já falou sobre isso na ginástica, tinha muito lançamento, né? Se lançava lá... se lançava lanças, né? Foi ótimo. E aí eles pegavam essas lanças e já tinham movimentos de arremessar. Então eles lançavam ali para poder atingir o seu oponente, né? Lógico que em um contexto diferente. Seria um alvo hoje, né? Que hoje seria um alvo, né? Hoje em dia, graças a Deus, os alvos não são pessoas, né? Graças a institucionalizar tudo isso, a gente teve essas mudanças também, né? Então, além disso, nós temos aí os povos indígenas, né? Que são incríveis com toda a nossa criação, né? Com toda a nossa evolução histórica, são pessoas aí fundamentais na história do nosso país, mas em relação aos esportes... Oi? É o nosso povo originário. Com certeza. E aí, o futebol, né? Na época não existia futebol, eles tinham uma prática chamada de tiati. Eu não sei se pronuncia assim, mas era um esporte semelhante ao que hoje a gente conhece como futebol. E aí também não estou dizendo que o futebol foi criado pelos indígenas não, tá? Eles tinham uma prática que era parecida com o futebol, e o futebol surge depois aí em um outro contexto que a gente vai chegar lá em um outro momento. Então aí, para quem quiser tirar um print, anotar, esses são aí as 3 civilizações e o que eles trouxeram aí de importância para o nosso esporte atual. Então, quais são as classificações, né? A gente tem aí
7 classificações que já são cientificamente comprovadas e eu coloquei a 8ª, que já está aí sendo inserida, né? Já que, como eu disse, a gente vai passando por mudanças dentro do esporte e essas mudanças também incluem a inserção de alguns parâmetros diferentes, né? Classificações diferentes. Então nós temos aí, ó, esporte de invasão, rede-parede, combate, campo e taco, marca, precisão, técnico combinatório e o esports, né? Eu acho que é assim, professores de inglês que me perdoem, que são os esportes eletrônicos. Então a gente vai ver na próxima aula melhor, né, aí um pouco de cada uma dessas classificações. Já estouramos nosso tempo, né? Mas já deixo aí o meu convite para a gente entender sobre as classificações na próxima aula. Eu vou aguardar ansiosamente, viu? E vocês também, gente, vão participar. Fala aí com a gente no YouTube também, qualquer coisa, tá? Ó, um beijo. Agora a gente tem aula de ciências com a professora Isabel e a professora Cláudia. Maravilhosas, maravilhosas. Então, Karen, muito obrigado. Jonas e Cleitinho, que estão ali, também muito obrigado. Para você que está em casa, ver todas essas informações e já se prepara, porque na próxima aula tem mais. Um cheiro e até a próxima.